Se alguém te dissesse lá nos anos 90 que o álbum mais impactante e agressivo da época seria a leitura obrigatória de um dos maiores vestibulares do país, você acreditaria? Sejam muito bem-vindos ao Perspectiva Clara. Hoje, a nossa conversa é sobre como a música se transformou em documento histórico, atravessando assim muros. A verdade é que Sobrevivendo no Inferno, dos Racionais MCs, cruzou uma linha invisível. Saiu dos toca-discos, atravessou os muros da academia e hoje esse livro é publicado pela Companhia das Letras e é tratado com o mesmo peso literário que Machado de Assis e Clarice Lispector. E hoje a gente vai conversar exatamente sobre isso, como a música ela se transformou em um documento histórico e como esse livro foi estruturado de uma forma genial para nos contar uma história de transformação real. E a primeira coisa que chama a atenção quando a gente pega essa obra para estudar é a sua arquitetura. O livro não é somente uma compilação de letras jogada no papel. Ele é cirurgicamente dividido em duas propostas complementares. A primeira parte do livro, ela vai funcionar ali como uma grande introdução sociológica e documental. Ali, pesquisadores, textos de apoio e dados históricos nos dão o contexto da caminhada do grupo. Eles explicam onde o Mano Brown, o Ice Blue, o Ed Rock e o KLJ saíram e qual era a atmosfera social e política no Brasil naquele momento. É o chão da realidade. Aí, quando você chega na segunda metade do livro, a estrutura muda. Entramos nas letras de Sobrevivendo no Inferno. Só que ler as rimas impressas na página de um livro, sem a batida no fundo, altera completamente a nossa percepção. As letras elas ganham um formato de poesia de cordel moderno e de crônica urbana. Você começa a perceber os recursos literários complexos, como metáforas, métricas e rimas ricas, que muitas vezes passam despercebidas quando a gente está dançando ou cantando na pista. Mas o grande valor desse livro não é só estético, é que a história dos Racionais caminham ao lado das transformações das periferias brasileiras nas últimas décadas. Quando esse álbum foi lançado, originalmente em 1997, o cenário era uma violência crua, marginalização extrema e uma exclusão social asfixiante. As periferias eram vistas pela mídia tradicional, quase sempre pela ótica do medo ou pelas páginas policiais. Os Racionais foram lá e mudaram o jogo. Eles pegaram o microfone e começaram a narrar a realidade por dentro. Tudo isso em primeira pessoa, pois eles viviam aquilo. O que o livro documenta com o passar dos capítulos é uma virada de chave fundamental. A periferia, que antes era tratada apenas como um palco da dor e da carência, começa a se entender como um polo de produção intelectual. As letras acompanham o amadurecimento político, o orgulho da própria identidade, a importância da educação e a criação de redes de apoio. A linguagem urbana evoluiu. A periferia conquistou espaço nas universidades, no mercado de trabalho e na literatura independente. Ler esse livro hoje é olhar para o espelho do Brasil e perceber o quanto a periferia lutou para deixar de ser silenciada. Veja, por exemplo, o peso de ler um trecho como o capítulo 4, versículo 3. 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. Quando você lê esses dados na página, ele salta aos olhos. Não como um protesto, mas como uma estatística viva da nossa história recente. O livro nos força a encarar que a saúde mental de quem cresce nesses territórios é constantemente desafiada pelo trauma e pela sobrevivência. A arte dos Racionais foi e continua sendo um mecanismo de preservação da mente e de regulação emocional para milhões de jovens que precisavam saber que não estavam sozinhos na sua indignação. E para concluir, Sobrevivendo no Inferno deixou de ser apenas a trilha sonora de uma época para se consolidar como um documento definitivo da nossa cultura nacional. E ele prova que a literatura de verdade não se faz apenas em gabinetes fechados ou academias tradicionais. Ela se faz na rua, na vivência e na coragem de se dar forma à realidade. Mas agora eu gostaria muito de saber sua perspectiva sobre o impacto que esse livro nos traz à nossa história hoje. Você já teve a oportunidade de ler as letras dos Racionais impressas em formato de livro? E como você avalia que a música deles ajudou a transformar a realidade ao seu redor? Deixe a sua reflexão aqui nos comentários. E se você
você gostou dessa análise literária mais profunda, não se esquece de se inscrever no canal Perspectiva Clara e compartilhar para quem também ama livros com história. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!